Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de história e o assunto de hoje é a formação das 13 colônias da América do Norte, o embrião que vai se tornar os Estados Unidos da América. Bora começar! Bom pessoal, na aula passada a gente viu sobre as navegações inglesas e francesas. Como eles estavam excluídos do Tratado de Versalhes, eles acabaram recorrendo à pirataria. E o assunto de hoje é o momento em que a Inglaterra, com seus navios, chega na América do Norte e vai fazer um processo de colonização. Então, na página 94, ele vai iniciar o primeiro parágrafo explicando que no final do século XVI, entre 1584 e 87, o governo da Inglaterra fez as primeiras tentativas de colonizar o território. Só que essas primeiras tentativas elas falharam. Por quê? Fome, ataques indígenas, doenças, muitas coisas acometeram esses primeiros ingleses e essas iniciativas então fracassaram. Ainda no segundo parágrafo, ele vai falar que o governo estabeleceu acordos com companhias comerciais, ou seja, terceiros, para fazer o serviço de tentativa de colonização. No terceiro parágrafo, ele vai falar então que vários trabalhadores ingleses começaram a chegar na América do Norte na condição de servo temporário, ou seja, não era livre, mas também não era escravo. Eram pessoas pobres que não tinham dinheiro para pagar a viagem, mas que queriam aceitar essa tentativa de trabalhar nessas novas terras. Falando em novo, muitas terras terão esse termo novo na frente. Nova Inglaterra, Nova Hampshire, Nova York, justamente nessa ideia de uma nova vida, tá bom? E o terceiro parágrafo ele finaliza falando que a galera trabalhava sem remuneração, trabalhava como servo durante geralmente 7 anos, e depois você ficava livre para trabalhar, para fazer o ofício que você quisesse nesse novo território. O assunto mesmo, a parte mais importante, começa no quarto parágrafo, na página 94. Porque no quarto parágrafo ele vai explicar a tentativa de colonização que acabou dando certo e que vai fundar o que a gente chama de 13 colônias da América do Norte. 13 colônias da América do Norte, lá no século XVIII, vão virar os Estados Unidos da América. Então dá para falar que as 13 colônias fazem parte do embrião estadunidense, do embrião que vai virar uma nação lá no século XVIII com a formação dos Estados Unidos. Mas isso é um assunto para uma outra aula. Vamos então falar como é que tudo começa. Tudo começa com uma galera vindo, 102 ingleses, mais exatamente da religião puritana. Eles foram, entre aspas, expulsos porque a relação deles com os anglicanos não era muito boa, e aí esses puritanos vão fazer essa tentativa de desembarcar nesse novo continente. Em 1620, é considerada a primeira iniciativa independente, ou seja, não foi o governo que mandou, não foi as companhias comerciais que fizeram, mas pessoas que, vamos dizer assim, da sua própria vontade, acabaram escolhendo viver em outro lugar. E eles vieram num navio chamado de Mayflower, que é o navio que está aparecendo aí para você, e eles fundaram uma cidade de Plymouth, que fica lá em Massachusetts. Essas pessoas, esses 102 ingleses, são considerados os pais peregrinos da América do Norte, ou seja, eles que vão fundar o que depois vai se tornar a nação estadunidense. E aí depois dessa galera vai vir outras nacionalidades, franceses, holandeses, irlandeses, alemães, todos esses povos vão formar então as 13 colônias da América do Norte. Quando a gente fala de 13 colônias, eu quero que você olhe o mapa que está à sua direita. Nesse mapa você percebe então 13 territórios que estavam submetidos à coroa inglesa. Tá? São esses 13 territórios que lá no século XVIII vão proclamar a independência e vão virar Estados Unidos da América. E perceba que são nomes que tem até hoje, né? Pensilvânia, Virgínia, Carolina do Sul, do Norte, Geórgia, etc. Então, essas 13 colônias, na página 94, nos 3 últimos parágrafos, ele vai caracterizar esses lugares. Por quê? Porque as colônias do norte e do centro, a parte roxa e rosa do teu mapa, elas tinham características próprias e diferentes das partes laranjas, que são as colônias do sul. Então eu vou falar primeiro do norte e do centro, e depois eu vou para as colônias do sul. Então o que dá para falar sobre essa parte rosa e roxa do teu mapa? Clima frio. Por que é importante falar do clima? Porque isso vai ditar a economia do lugar. Não tinha como fazer, por exemplo, grandes plantações, grandes cultivos agrícolas. O clima temperado, o clima parecido com a Inglaterra, e esse GIF de neve que eu coloquei aí não é à toa, é para você ter essa noção de que esse clima mais frio, os cultivos agrícolas que tinham, era para consumo próprio, era para mercado interno, eles não conseguiam fazer exportações, por exemplo.
e aí vai predominar a mão de obra livre, coisa que nas colônias do sul você vai ver que vai ser bem diferente. Tá, e o que vai ditar a economia dessas pessoas, então, de alemães, franceses, irlandeses, enfim, essa galera que chega na costa leste da América do Norte? A gente tem alguns ofícios que deram uma prosperidade na economia. Por exemplo, a pesca, o comércio de peles, como você vê nessa imagem que eu coloquei para ilustrar, o comércio de madeira, a fabricação de navios. Não é à toa, pessoal, que lá décadas depois, a região norte e centro, eles vão se industrializar, porque eles não tinham essa base econômica agrícola por conta do clima. Portanto, já as colônias do sul eram diferentes. As colônias do sul, pelo contrário, o clima era subtropical. Só para você ter uma ideia, a região sul do Brasil ela é subtropical. Então você consegue ver algumas semelhanças em relação ao clima. E vai me permitir também fazer muitas plantações. Então, diferente do norte e do centro, que tinham pouquíssimas plantações, o sul vai rechear de plantação de tabaco e de algodão. São as maiores produções agrícolas desse período. E aí, no último parágrafo, ele, além de falar sobre esses exemplos, ele vai falar que a região sul, das colônias do sul, elas eram marcadas pela mão de obra escravizada, ou seja, a mesma coisa que os africanos foram escravizados no Brasil, na América Espanhola e por aí vai, na América do Norte aconteceu a mesma coisa. A região sul, região da Virgínia, da Geórgia, das Carolinas, né, do norte e do sul, elas vão ter essa presença maciça ou massiva de pessoas africanas escravizadas. E a estrutura social é parecida com o Nordeste do Brasil colonial. Como assim? Grandes áreas, né, a gente chama de latifúndio, mão de obra escravizada. Então você percebe uma economia muito parecida com o Nordeste colonial brasileiro do século XVI e XVII. E para finalizar esse tema, o livro na página 95 vai falar sobre a relação entre indígenas e colonos. E por que é importante falar dessas relações? Porque por muito tempo se achou que essas relações, a maioria foram amistosas. E até foi criado um feriado nacional, o Thanksgiving Day, ou Dia de Ação de Graças, que é comemorado em novembro, que comemora o momento em que indígenas teriam ajudado, então, os peregrinos a se estabelecerem nesses territórios. Só que por trás dessa história, por trás desse mito de fundação, você tem que saber que as relações foram mais conflituosas do que amistosas. A relação de indígenas com ingleses, franceses e outros que vão chegar na América do Norte é de conflito. Por quê? Porque você está vendo uma invasão de povos europeus sobre territórios que eram habitados pelos indígenas. Então, na página 95, o primeiro parágrafo, ele vai até falar que um dado demográfico de 10 milhões de pessoas no começo do século XVI, 10 milhões de indígenas, no século XVIII, esse número baixa para 600 mil. Então, muitos vão morrer por guerras, por doenças, enfim. Então, essa relação com o europeu branco, ela vai trazer um conflito, uma tensão para o ameríndio, para o indígena da América do Norte. Então, saiba que as relações, por mais que a gente tenha o Thanksgiving Day, o Dia de Ação de Graças, comemorado em novembro, falando então sobre a ajuda dos indígenas para com os ingleses, saiba que a relação foi mais complicada do que a gente imaginou por muito tempo. E por último ele fala assim: diferente do que ocorria nas colônias espanholas e portuguesas na América, a colonização promovida pelos protestantes ingleses não apresentou esforços sistemáticos de evangelização. Ou seja, quando os portugueses e espanhóis vieram para o Brasil e para a América Central, eles vão catequizar os indígenas. Vamos lembrar que a Igreja Católica perdeu muitos fiéis. Já a Igreja Protestante, quando ela vai para a América do Norte, ela não tem de início, ela não tem de imediato um esforço sistemático de catequizar essa galera para a religião cristã. Tanto é que a integração dessa galera, da galera indígena para com os europeus era quase nula. Não havia miscigenação, não havia mistura. E aí, claro, vão vir aqueles mitos, né, de inferioridade, índio selvagem, índio brutal e por aí vai, que era a cultura europeia sobre a cultura americana. Então, saiba que não houve, ou foi quase nula, a integração política, a integração social do ameríndio, do indígena, nas culturas europeias, alemãs, francesas, inglesas e outras que vão chegar aí. Então, por mais que o Thanksgiving Day traga essa ideia de fraternidade, saiba que a história real ela acaba trazendo dados que apontam o contrário disso tudo.
É isso por hoje. Eu espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e diga tchau. Now the world don't move to the beat of just